E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo certo? Cláudio Carrão para bater um papinho com vocês. Como é que vão? Tudo tranquilo? Beleza. Então, gente, tem gente que fala que no relacionamento, por exemplo, é preciso ter sorte. Tem gente até que fala, né? Ah, eu não tenho sorte no amor, poxa vida. Só que, turma, o amor não tem nada a ver com sorte. E o que tem a ver então, Cláudio Carrão? O amor ele tem a ver com atração, com a pessoa viu a outra, identificou ali uma pessoa que ela tem atração, tem química, ela acaba ficando com aquela pessoa. E não tem nada a ver com conquista, hein, turma? É bom que a gente deixe bem claro isso, porque muitas vezes as pessoas falam, ah, eu conquistei aquela pessoa. Não existe isso, turma. Amor não é campeonato, amor não é Copa do Mundo, amor não é competição. O amor é sim a lei da atração, né? Para que fique bem claro. Então não tem nada a ver com conquista. A pessoa que você conquistou não é um troféu. Isso, tá certo? Para ficar bem claro isso de uma vez por todas. Porque eu escuto muita gente falando assim: "Ah, a partir de agora eu vou jogar porque para ver se eu tenho sorte, porque eu não tenho sorte no amor". Isso é mito, turma, não existe. Literalmente falando, não existe, tá certo? E eu digo sempre para vocês que relacionamento é complicado. E por que é complicado, gente? Porque depende de dois, e tudo que depende de dois tem uma chance muito grande de dar problema e vai dar problema. Portanto, as pessoas precisam estar preparadas para encarar esse tipo de coisa. Porque muitas vezes você sozinho já tem problema, não é verdade. Agora você imagine duas pessoas, os problemas se multiplicam, quer dizer, você pensa por você e pela pessoa. Você resolve a sua vida e resolve a vida da pessoa. Ou não é verdade? Então é muito complicado, né? É preciso ter uma entrega muito grande, uma dedicação também muito grande. Dedicação essa que nem todo mundo tem, entrega que nem todo mundo tem. É por isso que vocês veem por aí a maioria dos relacionamentos dando problema, dando errado. Por quê? Porque não houve planejamento, turma. É preciso você estar preparado em todos os sentidos. É preciso você querer muito e ter muito amor também com o seu companheiro, com a sua companheira, não é verdade? E alguns detalhezinhos que tem que ser falado, por exemplo, né? Por exemplo, o que nós sentimos quando uma pessoa vai embora? Sofrimento, né, turma? E como é ruim sofrer, né? Mas a gente sofre por quê, turma? Isso são instintos da natureza humana que foram herdados dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais. Na verdade, todos os sentimentos que a gente sente hoje, eles foram herdados dos nossos ancestrais. Como assim, Cláudio Carrão? Por que você acha que a gente sente, que a gente se preocupa muito com o que os outros falam, não é verdade? Com o que os outros falam de nós. A gente está sempre preocupado, será que fulano vai pensar isso de mim? Será que ciclano vai pensar isso de mim? Turma, tudo isso tem uma explicação. E a explicação é muito simples. No passado, as pessoas viviam em forma de nômades, ou seja, não tinham desenvolvido ainda nem a preservação da cultura de sobrevivência, nem tampouco o problema da criação de animais. Então elas viviam como nômades, pulando de lugar para lugar. E essas pessoas elas ficavam reunidas em turma, em grupos de 30. Então elas acabaram desenvolvendo esse instinto. Por quê? Por quê? Você precisava saber o que o outro estava pensando de você para você agradar. Porque senão não tinha sentido, né? Não tinha harmonia. O trabalho naquela comunidade ali não tinha harmonia, não surtia efeitos, né? E nós acabamos herdando isso, né? O ser humano ele tem 250 mil anos. 250 mil anos. E só de 12 mil anos para cá é que a gente passou a viver de forma fixa. Quando a gente desenvolveu o cultivo da cultura e também a criação de animais. Vocês sabiam disso? É muito interessante, né? São histórias, é o que diz a história, né? Muito importante a gente estar conectado com a história, saber do passado para entender o presente. É ou não é verdade? E nós herdamos isso. Hoje em dia, muito pouco importa a opinião dos outros, é ou não é verdade? Isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida o que o outro pensa de você. Porém, nós herdamos esse instinto. É o que faz com que nós estejamos aqui nos dias de hoje, né? Nós precisamos também entender
o que se passa a mulher e o homem são gêneros completamente diferentes, né? Por exemplo, a mulher ela tem uma estabilidade no humor muito grande, coisa que você já não vê no homem, por exemplo. O homem consegue manter um equilíbrio maior. E por que essa instabilidade no humor? Porque varia muito, né? Eu costumo brincar até que varia de acordo com a lua, né? Se é crescente, se é minguante, se é lua cheia, se é, na verdade, ou se de acordo com a maré, enfim. Tanto faz, por exemplo, uma menina tá de bem hoje com você, como daqui a ela ficar 2 dias sem mandar mensagens, né? E daí por diante. E por que elas fazem isso? Exatamente para testar a capacidade do homem. Porque o instinto do homem, por exemplo, é de ir à caça, de ir à luta, né? De procurar a mulher, de validar a mulher. A mulher não valida tanto o homem. Por quê? Por causa do seu próprio instinto, né? Ela é sempre escolhida. É ou não é verdade? Então, a gente, enquanto homens, precisa entender nessa questão da mulher que difere por uma questão de hormônio. A mulher não tem os mesmos hormônios do homem. Então a gente precisa entender essas características exatamente para que a gente tenha um bom trato, uma boa relação com a sua esposa, com a sua namorada, uma pessoa que você tem um relacionamento, porque os relacionamentos hoje eles ficaram muito flexíveis. O que quer dizer isso, Cláudio Carrão? Quer dizer exatamente o seguinte, que muitas vezes as pessoas não vivem junto, embaixo do mesmo teto, mas mesmo assim mantêm um relacionamento, não é verdade? E a tendência, turma, a longo prazo é exatamente essa flexibilização, essa estrutura do casamento engessada nos padrões que a gente enxerga hoje, eles tendem a longo prazo a ter uma espécie de crise, digamos assim, de colapso nessa estrutura. E por que, Cláudio Carrão? Porque o casamento ele é uma sociedade que é feita, que é muito mais preferida pelas mulheres do que pelos homens. Vocês já notaram isso? Toda mulher quer casar, meu amigo. Coloque isso na sua cabeça. Você está namorando com uma moça, é para casar. Por quê? A mulher ela quer ter sua família, né? Quer ter um local para ter seu filho. Enfim, ela quer formar uma família. Então, o casamento ele é mais preferido pelas mulheres. Você pode ver que de 100 mulheres, 99 querem casar. Não é verdade? Exatamente por causa disso, por causa do instinto, meu amigo. O instinto provedor, o instinto de dar à luz é um instinto da mulher, não é um instinto do homem. Então a gente precisa entender isso. E para que, Cláudio Carrão, que eu preciso entender isso? Exatamente para a gente ter um trânsito melhor, para a gente conviver melhor. A gente precisa entender essas características. Tá certo, meu amigo? Então você precisa respeitar todas as diversidades, as diferenças que a mulher tem e que a sua namorada tem, que a sua esposa tem, né? A gente precisa, enfim, respeitar, exatamente por essa questão de instinto. É por isso, graças à mulher, meu amigo, que nós estamos aqui hoje, né? O ser humano, lembra que eu falei, são 250 mil anos e a nossa espécie sobreviveu graças à mulher. Então, parabéns a todas as mulheres por causa do instinto da mulher, né? A mulher, por exemplo, ela escolhe o melhor homem para estar ali ao seu lado, né? É uma questão de instinto. Ela está sempre disposta, por exemplo, a trocar um homem de menor valor por um homem de maior valor. É um instinto, né? É por isso que nós estamos aqui até hoje. Eu digo e repito, por causa dessa característica, né, que a mulher desenvolveu. Então, parabéns a todas as mulheres, né? Minha amiga que está aí me escutando, né? Parabéns, porque vocês merecem todos os méritos do mundo. Tá certo? E nós, enquanto homens, o homem é o quê? O homem é aquele provedor, né? O instinto do homem, ele não é um instinto maternal, né? É bom que a gente compreenda isso. Meu amigo, uma mulher, por exemplo, não deixa o filho dela por nada, por absolutamente nada. É assim como com nós, seres humanos, e é assim também com os animais. Você pode ver, né? A mãe, ela protege o filho até a última circunstância. É ou não é verdade, né? Portanto, nesse espaço aqui, o que a gente pretende é valorizar, atribuir valor a esse tipo de situação, bem como
chamar a atenção, né, para esse tipo de questão, né, que muitas vezes o amigo aí não entende. Muitas vezes o homem acaba ficando nervoso. Não fique, meu amigo, não é da natureza do homem ficar nervoso. Não fique. Não só por uma questão de que não vale a pena, bem como por uma questão de polaridade. Então não vale a pena o homem ficar nervoso. Não é da natureza do homem, não é, meu amigo, da sua natureza ficar nervoso. Então haja com parcimônia, haja com tranquilidade diante das situações contraditórias, diante das situações contrárias. Você precisa se manter calmo, você precisa se manter tranquilo. A tranquilidade é uma característica, um perfil do homem, né? Por que, Cláudio Carrão, o homem precisa se manter calmo? Porque no momento em que o homem tem um ataque de nervos, ele assume o polo feminino. Você sabia? Tanto da relação como em outras situações, ele acaba assumindo o polo feminino, né? E isso não é bom, turma. Não é bom por quê? Para a relação, para a harmonia da relação, é interessante que cada um se mantenha no seu polo, né? Hoje em dia, né, a mulher ela teve uma ascensão muito grande. Vocês sabiam disso, vocês certamente veem isso por aí. Teve uma ascensão muito grande. Hoje a mulher é motorista, é frentista, enfim, tem até mulher pedreira. Você sabia disso? Eu já vi. Tem mulher pedreira, tem mulher engenheira de obras, enfim, então a mulher assumiu uma condição muito boa, em igualdade de condições com o homem. E o que isso significa? Significa que ela não aceita em hipótese nenhuma ficar subordinada ao homem, né? E é por isso que os casamentos acabam perdendo a sua essência, exatamente por causa disso. Vocês sabiam disso? Pois é, meu amigo. O casamento acaba perdendo a sua essência. Por quê? No casamento precisa ter um comandante e um subordinado, exatamente para não haver conflitos de comando, tá certo? Não haver conflitos de comando. Então, como a mulher hoje na sua vida profissional ela assumiu uma ascensão muito grande, a mulher hoje é médica, enfim, é tudo o que você possa imaginar, né? Então ela não aceita ser subordinada ao homem, né? E com toda razão, né? A própria evolução dos tempos conduziram a situação para isso, né? Então o que há? Há um conflito, não tem mais, são dois comandantes, então esses dois comandantes acabam entrando em conflito e por isso grande parte dos relacionamentos acabam se rompendo. Agora vamos entrar na questão do sofrimento. Por quê? Quando há um rompimento as pessoas sofrem? Por causa dessa questão instintiva que a gente herdou dos nossos ancestrais, né? Então, a gente começou a sentir saudades, por quê? Hoje em dia você tem a internet, hoje em dia você tem meios de comunicação aí rápido, maravilhosos, né? O próprio telefone, então você consegue rapidamente matar a saudade da outra pessoa. Basta apenas uma ligação, basta apenas uma mensagem. Mas por que a gente sente essa saudade? Porque foi herdada daquela época, meu amigo, né? E o que quer dizer isso, Cláudio Carrão? Quer dizer que o nosso cérebro, ele é bobo. Ele não sabe quando você está no presente, no passado ou no futuro. Além disso, ele não evoluiu ao longo do tempo. Então a gente continua com aquele mesmo cérebro de 12 mil anos atrás. É exatamente isso, né? Então a gente começa, tudo que a gente sentia naquela época por uma questão de sobrevivência, né? A gente acaba aplicando nos dias de hoje. Vocês sabiam disso? É bem interessante essa questão, hein? A gente acaba sentindo nos dias de hoje, colocando em prática no dia de hoje, porque tudo evoluiu. Você vê que a informática, hoje nós estamos na era da informática, da digitalização, porém o nosso cérebro ele não evoluiu, né? Então a gente tem um sentimento de raiva muito grande, né? A gente tem sentimentos de ciúmes, a gente tem sentimentos de saudade, e esses sentimentos eles são pré-históricos. Vocês sabiam disso? São herdados dos nossos ancestrais, né? Porque muitos deles já não têm nenhuma justificativa nos dias de hoje, já não se aplica nos dias de hoje. Porém nós continuamos com o cérebro subdesenvolvido, quer dizer, pré-histórico. Apesar de tudo ter desenvolvido, você vê que muitas vezes nós agimos por instintos. É ou não é verdade? Quantas vezes você não vê aí as pessoas descontroladas agimos por instintos? Agora, meu amigo, uma coisa é muito interessante. Nós não controlamos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos a gente não controla. Você sabia disso? Por quê? Porque o cérebro ainda não atingiu esse desenvolvimento, essa evolução.
né? Então o sentimento, por exemplo, de sofrimento, de saudade, de apego a outra pessoa, meu amigo, a gente não controla, o cérebro ainda não chegou a esse ponto, a essa evolução. Porém, nós controlamos o que e podemos mudar, né, os efeitos desse sentimento. Você sabia disso? Pois é, nós podemos mudar os efeitos desse sentimento. De que forma, Cláudio Carrão? Eu comparo muito o amor, por exemplo, que é um sentimento nobre, um sentimento muito nobre do ser humano, como uma fogueira, por exemplo. É, como uma fogueira. E o que você pode fazer com a fogueira, que é o seu sentimento? Você pode tanto jogar água nela, como você pode jogar gasolina. É ou não é verdade? Concorda comigo? Você pode jogar água na fogueira e apagar aquela fogueira ali, bem como você pode colocar gasolina na fogueira e aí aumentar mais ainda essa chama. E de que forma eu coloco gasolina, Cláudio Carrão? Explica pra mim. Calma aí, explico sim. Você pode colocar gasolina ruminando os seus pensamentos. Então a pessoa querida foi embora, meu amigo. Pare de alimentar. A pessoa querida foi embora, minha amiga. Pare de alimentar, né? Não é da sua conta. Eu costumo sempre falar isso. A pessoa foi embora, é um problema único e exclusivamente dela. Então, no momento em que você fica alimentando, e como é alimentar, Cláudio Carrão? A pessoa viu o seu status, já está alimentando o seu cérebro. A pessoa mandou um oi, já está alimentando. O telefone tocou, já está alimentando, porque você fica ali ansioso, ansiosa, esperando uma ligação da pessoa. Não faça isso, meu amigo. Não faça isso, minha amiga. Você não tem tempo para isso. Eu canso de repetir isso aqui. A pessoa foi embora, é uma única e exclusividade, uma decisão da pessoa. Não queira saber, não vá atrás, não queira entender o que aconteceu. Por quê? Porque senão você vai estar alimentando essa fogueira. Você vai estar jogando gasolina nessa fogueira e você vai estar aumentando o seu sofrimento. Né? E como é que eu jogo água, Cláudio Carrão, nessa fogueira que você fala aí? Você joga água, meu amigo, minha amiga, da seguinte forma: parando de alimentar, né? Bloqueando todos os contatos, né? É uma atitude, um procedimento padrão. E para que você bloqueia? Exatamente para você não continuar alimentando. Agora, se a outra pessoa voltar e você gostar muito dela, aí sim você vai reconsiderar a situação, né? Colocar os pingos nos is ali para tentar resolver essa situação, tá certo? Então é muito importante a gente ter conhecimento desses procedimentos para a gente não continuar repetindo erros primários, erros crassos, infantis, né? Gratuito. Por quê? Porque o ser humano ele é muito inteligente, né? Nós temos aí engenheiros, médicos, arquitetos, jornalistas, nós temos uma infinidade de profissões, só que no segmento amoroso a maioria das pessoas elas são analfabetas, turma. Digo e repito, elas são analfabetas. E por que, Cláudio Carrão? É culpa da pessoa? Obviamente que não, mas a pessoa não teve todos esses ensinamentos, por exemplo, que devia ser matéria escolar, deveria ser currículo escolar. E as pessoas simplesmente não têm. Então as pessoas crescem e acabam ficando adulta repetindo esse tipo de erro, turma. Né? É muito importante a gente ter conhecimento disso, porque a informação transforma. O Chacrinha já falava com muita propriedade, né? Quem não se comunica se trupica. E é a mais pura verdade, turma. Né? Hoje em dia nós temos a informação aí à nossa disposição, através de televisão, de rádio, de internet, enfim, de uma série de plataformas que estão aí à nossa disposição. E nós precisamos usar isso a nosso favor. E o que isso tem a ver com o segmento amoroso, Cláudio Carrão? Tem tudo a ver. Porque uma coisa puxa a outra. Quando você se informa a respeito de um assunto vai puxando o outro. E outra coisa, você tende a não repetir os erros. Porque o que a gente tem hoje é tudo aprendido por empirismo. O que isso significa? Significa que você aprende com a experiência dos outros. Ou então arrisca, né? Você fala assim, eu vou casar para ver se dá certo. E não é assim, turma. O amor não é um jogo, o amor não é uma questão de sorte. O amor é uma questão de escolha e de atração, de química. Tá certo? Isso para ficar bem claro, porque as pessoas costumam não entender. E o amor, ele acaba, turma. Vocês sabem que eu sempre cito. Porque o que é o amor? Eu comparo sempre a uma tecla de piano, uma tecla de violão. Ele fica vibrando lá. No momento que você para de jogar água na fogueira, que você para de alimentar, ele vai...
até sumir completamente. Uma hora você vai esquecer, daqui a 7, 8, 9 anos você nem vai lembrar mais que esteve com aquela pessoa, não é verdade? Muitas vezes tem mal que vem para bem, turma. Então se a outra pessoa quer ir embora, não faça absolutamente nada. Não mova uma palha, um fio de cabelo, absolutamente nada para manter a pessoa ao seu lado. Tá certo? Por quê? Porque certamente a pessoa faltou com respeito com você. E uma vez que ela faltou com respeito, quanto mais você tentasse agradar ela, ela ia querer mais que você agradasse mais, até chegar a uma condição insustentável. Vocês sabiam disso? Então não adianta, seja você, meu amigo. Seja você. A pessoa que se relaciona com você, ela escolheu você exatamente por aquele motivo, pelo que você representava. No momento em que você perde a sua identidade tentando agradar aquela pessoa, simplesmente ela vai falar: essa não foi a pessoa que eu conheci. Você não foi a pessoa que eu conheci. Na é verdade, quantas vezes você já escutou isso, meu amigo? Quantas vezes você já escutou isso, minha amiga? Ah, você não foi a pessoa que eu conheci, você mudou muito. Porque você mudou muitas vezes para quê? Para agradar. Não faça isso, meu amigo. Não faça isso em hipótese nenhuma. Tá certo? Porque você vai estar perdendo a sua identidade. Você sabe que eu digo e repito. É muito mais fácil você curar um coração perdido do que resgatar a sua identidade. Falei agora, hein? Tá certo, falei, tá falado, falei pra você, meu amigo, falei pra você, minha amiga. Tá certo, meu, muito obrigado pelo seu carinho. Tá um friozinho aqui, rapaz, né? Mas eu tirei esse tempinho exatamente para bater esse papo com vocês, que eu considero um conteúdo de utilidade pública. Se você gostou, compartilhe, dê um like, dá uma força aí, rapaz, é muito importante, não custa nada pra você, tá certo? Cláudio Carrão, trabalhando esse tema, uma conversa informal, espero que você tenha gostado. Deixo aqui o meu abraço carinhoso a todos vocês e já marcando um novo compromisso, tá certo? Até a próxima aqui, Cláudio Carrão.